Quando um cachorro faminto atravessou a rua e se jogou na frente de um carro parado, ninguém esperava que ele fizesse isso para atacar. Mas, naquele momento, ele não rosnou, não latiu, apenas ficou ali, encarando o motorista como se reconhecesse quem estava dentro e como se tivesse algo urgente para dizer. Era final de tarde em uma cidade costeira, o céu pintado de tons alaranjados e violetas. O trânsito fluía devagar perto do porto, quando Lara, que voltava do trabalho, freou no sinal vermelho. Foi então que percebeu um cão de pelo desgrenhado e manchado de lama se aproximando. As costelas marcavam a pele fina e uma de suas orelhas estava caída, como se tivesse sofrido algum acidente. Ele parou bem à frente do seu carro, arfando, com os olhos fixos nela, não como um animal perdido pedindo comida, mas como alguém que finalmente encontrou o que buscava. O olhar era tão intenso que Lara sentiu um arrepio subir pela nuca. Um sentimento estranho, uma mistura de déjà-vu e alerta, tomou conta dela. O sinal abriu, mas ela não conseguiu se mover. O cachorro, como se soubesse disso, deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Os carros atrás começaram a buzinar, mas ela não se moveu. Com um gesto rápido, ligou o pisca-alerta, abriu a porta e desceu. Assim que seus pés tocaram o asfalto, o cão recuou um passo, mas não desviou o olhar. Aquela postura, alerta, porém esperançosa, trouxe à mente de Lara lembranças que ela acreditava ter enterrado há muito tempo. 2 anos antes, numa tarde chuvosa, ela voltava de um plantão no hospital quando viu um filhote abandonado em uma caixa de papelão perto da praça central. Ele estava encolhido, tremendo, com o focinho molhado e um pedaço de corda frouxa no pescoço. Lara, ainda de jaleco, o pegou no colo sem pensar. "Você vai se chamar Orion", disse, inspirada pelo pequeno ponto branco que brilhava na testa dele como uma estrela. Os meses seguintes foram de descobertas. Orion era travesso, corria atrás das ondas na praia, roubava meias do varal e tinha o hábito curioso de encostar a testa na dela sempre que queria carinho. Era, como Lara dizia, meu pequeno caos. Mas então veio o dia que ela nunca esqueceu. Naquele verão, Lara estava hospedada na casa de uma amiga, numa região rural. Orion, sempre curioso, escapou do portão quando ela conversava com o vizinho. A princípio, ela pensou que ele voltaria logo, como sempre fazia. Mas o tempo passou, o sol caiu e ele não retornou. Procurou pelas ruas, gritou o nome dele até perder a voz, deixou panfletos em padarias, ligou para abrigos, veterinários e até rádios locais. Nada. As semanas se transformaram em meses. O vazio da coleira pendurada na porta era um lembrete diário da ausência. Lara tentou seguir a vida, mas cada vez que via um cão branco ao longe, seu coração disparava, para logo depois ser esmagado pela decepção. Agora, de pé naquela rua, o cachorro diante dela tinha a mesma mancha branca na testa, mas estava mais magro, mais gasto e, ao mesmo tempo, mais forte. Era como se a vida nas ruas tivesse esculpido nele uma resistência que ela não queria imaginar. "Orion!" A voz de Lara saiu como um sussurro, quase um pedido. O cão inclinou levemente a cabeça, mas não se aproximou. Em vez disso, olhou para a calçada, como se quisesse mostrar algo. Seguindo seu olhar, Lara percebeu 3 outros cães à sombra de um prédio abandonado. Um preto de focinho grisalho, um marrom com uma pata mancando e um pequeno vira-lata de pelo áspero. Todos observavam a cena em silêncio, como sentinelas. Foi então que ela entendeu. Orion não estava sozinho. Ele tinha um grupo, talvez até uma família. O trânsito continuava a fluir ao redor, indiferente à tensão que pairava. Lara sentiu que qualquer movimento brusco poderia fazer o momento se desfazer como um sonho acordado. Respirou fundo e tirou da bolsa um pacote de biscoitos que havia comprado naquela manhã. Ajoelhou-se e abriu-o lentamente, deixando o cheiro se espalhar pelo ar. Orion deu 2 passos hesitantes, depois mais 2. As patas dele tremiam. Não se sabia se de fraqueza ou de emoção. Quando finalmente chegou perto o suficiente, Lara notou as cicatrizes finas espalhadas pelo corpo.
marcas de brigas, cercas, talvez correntes. Ele pegou um biscoito da palma dela com cuidado, mastigando devagar, como se saboreasse mais o momento do que a comida. Eu achei que nunca mais fosse te ver, disse ela, com a voz embargada. Orion parou de mastigar por um segundo e encostou a testa na dela, exatamente como fazia antes. Foi o gesto que quebrou a represa das emoções. Lara sentiu as lágrimas caírem, quentes, mas também um frio na espinha. E se ele fosse embora de novo? E se esse reencontro fosse apenas mais uma lembrança dolorosa para carregar? O barulho de passos fez Orion se afastar. Os outros 3 cães estavam se aproximando, atraídos pelo cheiro dos biscoitos. Lara percebeu algo curioso. Orion não parecia ameaçado pela aproximação deles, pelo contrário, parecia incentivá-los, olhando de volta como se dissesse, é seguro. Aos poucos, todos estavam reunidos ao redor dela. O cão preto manteve uma distância respeitosa. O marrom de pata manca ficou à frente como se quisesse testar se Lara era confiável. E o pequeno vira-lata pulou para pegar um pedaço de biscoito antes de recuar novamente. Lara dividiu a comida entre todos, mas seus olhos sempre voltavam para Orion, tentando confirmar o impossível. Era mesmo ele, ou apenas uma coincidência cruel? O último biscoito desapareceu da mão de Lara, levado pelo pequeno vira-lata. O pacote vazio balançava ao vento quando Orion deu um passo para trás, como se estivesse se preparando para ir embora. "Espera", murmurou ela, quase sem voz. Mas ele não correu. Apenas virou o focinho na direção do beco de onde os outros tinham vindo. O olhar não era de fuga, mas de convite. O beco parecia engolir a luz. De dentro, vinha um cheiro forte de lixo e ferrugem. Um gato miou ao longe. Um portão rangia ao vento. E Lara percebeu algo. Se ela entrasse ali, não saberia o que encontraria, ou se conseguiria voltar. As perguntas começaram a se empilhar na mente dela. Será que ele está me pedindo para segui-lo? Por que ele não corre para casa comigo agora? O que ele viveu durante todo esse tempo? E se houver algo ou alguém lá dentro que possa machucá-lo ou me machucar? O trânsito atrás se dissolveu. O mundo parecia ter se reduzido àquele ponto estreito entre luz e sombra. Os outros cães se posicionaram, um de cada lado, quase como guarda-costas. Orion deu mais 2 passos para dentro do beco e parou. O coração de Lara disparou. O corpo dizia para ir, a razão gritava para ficar. E então, Orion desapareceu na escuridão. Lara respirou fundo e deu o primeiro passo para dentro do beco. O som do trânsito atrás desapareceu, substituído pelo gotejar de alguma calha entupida e o farfalhar de papel amassado no chão. A cada passo, os olhos dela se ajustavam à penumbra. Logo distinguiu silhuetas, pedaços de móveis quebrados, uma bicicleta enferrujada encostada na parede e um canto improvisado com caixas e panos velhos. Foi ali que Orion parou, com o corpo meio virado para ela como quem diz, olhe bem. No amontoado, 3 filhotes minúsculos se mexeram. O pelo ainda arrepiado, os olhos semicerrados, a respiração rápida, tão frágeis que pareciam se desfazer com o vento. Ao lado deles, uma cadela marrom, magra até o osso, levantou a cabeça com esforço. Não rosnou. Apenas encarou Lara, exausta, como se não tivesse mais energia para defender o pouco que tinha. O choque foi imediato. Não era apenas um grupo de cães de rua. Era uma família inteira vivendo à beira do colapso. Orion não tinha hesitado no cruzamento por medo. Ele tinha hesitado porque não estava pronto para deixá-los para trás. A garganta de Lara se apertou. Ela se ajoelhou devagar para não assustar ninguém. O pequeno vira-lata que antes pegara biscoitos dela surgiu ao lado da cadela, lambendo o focinho dela, como se dissesse, está tudo bem. O cão preto ficou de guarda, mas sem agressividade, apenas atento. Lara estendeu a mão para Orion. Ele encostou a testa na dela, o gesto que selava cada momento importante que tinham vivido. Mas dessa vez, havia algo a mais no olhar dele. Um pedido mudo. Não era apenas, me leve para casa. Era, leve todos nós. Por um instante, ela sentiu o peso daquela decisão. Eram muitos, todos debilitados, cada um com suas próprias marcas e medos. A razão dizia que seria impossível. O coração dizia que ela não tinha escolha.
Ela pegou o celular, ligou para uma amiga e disse apenas: "Preciso que você venha com o carro maior e traga cobertores." Enquanto esperavam, Lara improvisou uma cama com as caixas e os panos, tentando aquecer os filhotes. A cadela marrom repousou a cabeça sobre o colo dela, fechando os olhos como se, pela primeira vez em muito tempo, pudesse descansar. Orion ficou ao lado, vigilante, mas com o rabo balançando levemente. Não de excitação, mas de alívio. Quando o carro chegou, não houve resistência. Um por um, Lara colocou os cães dentro. Primeiro os filhotes com a mãe, depois o pequeno vira-lata, o preto de olhos âmbar e, por último, Orion. Ele entrou sozinho, mas antes de se acomodar, virou-se para o beco e deu um último olhar. Não de despedida, mas de missão cumprida. No caminho, Lara manteve uma mão sobre o corpo dele, como se precisasse garantir que estava realmente ali. O ronco suave que começou a ouvir minutos depois era a prova silenciosa de que, pelo menos naquela noite, ninguém dormiria ao relento. Algumas semanas depois, o quintal de Lara já não era mais silencioso. De manhã cedo, o som de patas correndo pelo gramado se misturava ao canto das aves, e os brinquedos espalhados pelo chão pareciam contar histórias de novas descobertas. Os filhotes, agora mais fortes, disputavam uma bola de pano sob o olhar paciente da mãe, que finalmente recuperava o peso e a energia. O pequeno vira-lata e o cão preto dividiam o mesmo espaço no sol, cochilando sem medo. E Orion passava boa parte do tempo ao lado de Lara, como se quisesse compensar todos os dias em que estiveram separados. Mas de vez em quando, ela o pegava olhando pela grade do portão, em silêncio, observando a rua. Não era o olhar de quem quer ir embora, era o de quem sabe de onde veio e nunca esquece. Naquela tarde, enquanto o céu ganhava tons dourados, Lara se sentou na varanda com uma xícara de café. Orion se aproximou e encostou a testa na dela, o gesto que marcava o elo invisível entre os dois. Ela sorriu, entendendo que, embora a vida deles tivesse mudado para sempre, ainda havia histórias para viver, outras portas para abrir e, talvez, mais vidas para salvar. Porque, às vezes, um reencontro não é o fim de uma história, é apenas o começo de outra. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um policial experiente encontrando um cão gravemente ferido no meio de uma estrada movimentada e, ao salvá-lo, descobrir que o animal carrega um passado cercado de silêncio, abandono e lembranças que não se apagam. Será que esse vínculo nasceu para durar? Ou o destino irá separá-los novamente? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e venha conferir. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!